Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui junto com vocês, né? Com a consciência do terceiro milênio. Hoje com o nosso bate-papo sobre Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Sua primeira parte, né? Semana que vem continuamos. Então, dá boa noite para Eliana, para Gisele, pessoal que está atrás do topo também, né? E, como sempre fazemos no início, né? Não vamos fazer cabeça de ninguém, não vamos fazer palestra, não vamos dar aula, nem nada, né? Mostrar só um conhecimento, uma experiência, mostrar que existe algo mais, né? Então aqui nós não vamos defender tese nenhuma, nós vamos só mostrar alguns tópicos, né? E que o pessoal depois pesquise, né? Pesquise, com esse nome mesmo, Melquisedeque, né? Deve encontrar bastante coisas aí pelo YouTube da vida aí, pelo Google, etc. Então vamos nós. Então quem chegou lá? Não sei quem é, não. Kipsmel. Quem é o Kipsmel? Pergunta quem é, ué. Então vamos lá. Então, mais uma pessoa entrou aqui com a gente também. Então existem muitos documentos que dizem haver sido Jesus, né, um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ah, Viviana. Então, quem é Melquisedeque? Né? Quem é? Né? Como é que funciona? Qual é a mecânica? Né? Então, para maiores detalhes, vocês podem pesquisar lá sobre o que é os mistérios da manifestação divina. Né? Eu acho que é a aula número 5, 8, uma coisa assim, logo no início, né, desse conjunto de bate-papo, né? Então parece que é o número 03, 04, uma coisa assim, né? Então dá uma olhadinha lá, depois vocês vão encontrar Brasil e Agartha e muitos outros que são complementares, né? Então a gente não vamos dar uma aula nesse momento, mas acaba uma complementando a outra. Então, se o pessoal for pesquisando, né, de acordo com os títulos, vai encontrar esses complementos. Então, Melquisedeque é o grande recebedor da luz eterna, o representante da justiça de Deus na terra. Então, normalmente, né, vamos dizer assim, lá, como é que fala lá nos mistérios das manifestações divinas, né? Estão mostrando que Melquisedeque é um condutor de povos. Já no fim dos tempos, né, início de uma nova era, ele se manifesta com 100% da consciência do Logos, de Deus, né? E com a função de Manu, de conduzir o pessoal de um lado para o outro, né? Vamos dizer assim, transferir o pessoal dos territórios, das áreas esgotadas para novas terras sagradas, e vai por aí afora. Alguma coisa semelhante que está acontecendo hoje, né? Está por aí mesmo, né? Tem alguma coisa por aí. Vamos nós. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Então, o que está por trás de uma escola iniciática é justamente a ciência da vida, né? A ciência das idades, a sabedoria eterna. Quer dizer, é um trabalho feito pelo avatar, pelo centro de autarquia, né? Não é por uma pessoa comum que resolve abrir uma igrejinha, não. Não é bem assim, a coisa funciona de outra maneira. Então vamos nós. O nome Melquisedeque, isto é, então Melquisedeque, isto é, Melquisedeque, como é denominado na tradição judaica cristã, refere-se à função de rei do mundo. Olha aí, ó. Aí vai entrar o governo oculto do mundo, o GOM, né? No ápice, né, dirigente de toda a evolução planetária, sendo aquele que está mais próximo do trono de Deus, do Logos planetário, de cuja natureza participa a ponto de se confundir com ele, mesmo quando atuando como a personalidade humana está para a sua individualidade espiritual, isto é, na mais frágil definição. Isso é uma explicação assim bem simples, né? Bem fraquinha, né? Então esse ser é um ser de alta categoria, né? Vamos dizer assim, de alta espiritualidade, e ele chega num ponto de se confundir com o próprio Deus. E então existe, no fim dos tempos, no início de uma nova era, essa manifestação, né? Como fala aqui, né?
na forma de uma personalidade humana, né? Então ele vem no meio da humanidade, no meio do povo, né? Constituir um novo estado de consciência e implanta ali uma escola iniciática e vai por aí afora, né? Ele não vem trazer religião nenhuma, não. Melquisedeque possuía o seu equivalente no Antigo Egito na função de Pitamer. Na Índia é chamado de Chakravarti e Dharma Raja. Os antigos Rosacruzes reconheciam-no como Imperator Mundi e Pater Rotan. E foi assim que a maçonaria, para todos os efeitos, o reconheceu no século XIII e denominando, no século XVIII, aliás, né? Está um pouco longe aqui, mas dá para ver. Então, e foi assim que a maçonaria, para todos os efeitos, o reconheceu no século XVIII e o denominou de Maximus Superius Incognitus, quer dizer, o imperador do universo, é um imperador universal. Então está aí, né, mostrando como é que dentro das filosofias, né, da sabedoria eterna, da escola iniciática, como é vista, né, vou dizer assim, como é visto esse ser, né, vamos dizer assim, que é a própria expressão do Logos planetário. Então vamos ver. Melquisedeque é um ser ainda mais enigmático que o próprio Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele foi contemporâneo de Jesus, né, coisa que a igreja tenta abafar e vai por aí afora. Basta que se considere que no ritual de ordenação sacerdotal da Igreja Católica consta uma parte que foi colhida dos ensinamentos de Apolônio, que diz: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então tu és o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então está aqui: sacerdócio ainda a eterno secundo ordinem Melquisedeque. Né? Então, até nos anais mesmo da Igreja Católica, tem essas informações. Existem muitos documentos que dizem haver sido Jesus também, né, um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, quem é Melquisedeque? Os orientais falam muito do rei do mundo, um ser enigmático e por eles considerado a mais alta, né, a mais alta forma de consciência divina na Terra, vivendo no lugar oculto denominado de Shambhala. Então de lá ele vem, se manifesta e vem trazer novos estados de consciência, um novo estado de consciência para a humanidade. Né? Então aí no caso, falando que o próprio Jesus, o Cristo, né, também fazia parte de todo esse mistério. Então tem bastante coisa por trás disso tudo que está aí. Dizem que esse ser, quando se manifesta por alguns segundos na Terra, toda a natureza para. E é como se o tempo parasse. Nada se ouve. Os animais se põem quietos e os passarinhos nem ao menos gorjeiam. Tudo silencia. Né? Não se escuta nem o murmúrio dos rios, nem o farfalhar das folhas, nem o rumor das ondas do mar. Tudo isso, tudo é paz e silêncio. Né? Assim contam as lendas tibetanas, vai por aí afora, né? Então, quando esse ser estava orando, vamos dizer, rezando, meditando, etc., né? O pessoal, inclusive, tem nos anais dizendo que aparecia uma grande pirâmide de fogo. E os beduínos vinham, né, no deserto, aí desciam das suas montarias, né, vamos dizer assim, e iam saudar, né, iam meditar também. Em tais momentos, uma pessoa bem equilibrada sente algo bem especial. Tem uma sensação como se tudo houvesse parado e o mundo inteiro ficasse envolto em um manto de quietude e de imensa paz. Quer dizer, às vezes as pessoas sentem assim, alguma coisa dentro de si, uma coisa assim tão inefável, tão nobre, tão espiritual, né? E ela não sabe de onde que vem. Até o vento se torna quieto. Nenhuma folha cai, nenhuma pedra rola, nenhum regato murmura, nem ao menos se ouve o murmúrio das fontes. Tudo é paz, harmonia, silêncio. É silêncio, né? Mas, ao mesmo tempo,
se percebe uma vibração sonora permeando todas as coisas, né? Aí vem os acorde divino, né? Então vamos lá, vamos continuar. É um momento de grande paz, aquele momento em que o rei do mundo, o sublime Melquisedeque, abençoa a vida na terra e revitalizando tudo, né? Com isso vai revitalizando tudo. Em determinados momentos, a natureza parece parar, o vento para, todos os elementos da natureza silenciam, os animais aquietam-se, tudo se torna sereno, e os sensitivos e iniciados percebem isso claramente em determinados momentos não muito frequentes. Naquele momento, os galos cantam. É a única classe de animal que canta, né, que se manifesta, são os galos, etc. Né? Vamos nós. Diz os orientais, especialmente os da Índia, entre outros povos, que vivem nos planaltos do Himalaia, que aquele é o momento em que o rei do mundo fala com Deus. Na verdade, trata-se do momento em que Melquisedeque, pelos orientais ligados ao governo oculto do mundo, cujo nome é dado de Sanat Kumara, quer dizer, um ser venusiano, etc. Moisés chegou. Isso aí, Moisés. Bem-vindo, Moisés. Então, existe, né, no livro de Annie Besant, né, Alexandra David Neal também, né, coisa e tal, elas fazem, né, tem menção desse fato, né, e vai por aí afora. Então, nós estamos falando, assim, de histórias, né, que aí passa como lendas, coisa e tal, mas, no entanto, aqueles que estiveram no Tibete no século retrasado, né, trazem essas histórias, essas informações. Então, é o ponto focal da manifestação divina no nosso logos planetário. Pronuncia o som cósmico, que é o A1, confirmando pelo Amém a sua missão de mentor da Terra, perante o absoluto Deus. Com este som, ele energiza todo o planeta, expressando com perfeição, a parcela divina de um Deus sem forma. Quer dizer, não tem forma humana, não é aquele velhinho, barbudinho, baixinho, não é nada disso, não. Muito pelo contrário, né? Então, ele se apresenta na forma, pela exigência de lei, de acordo com o local em que ele vai trabalhar. E vai por aí afora. Então, esse som cósmico, que é o A1, então já o professor Henrique José de Souza, ele já fala no OM, O-M, OM, né? Através de 3 notas musicais específicas. Então vamos nós. Em 1920, um polonês que trabalhava na Rússia, Ferdinand Ossendowski, foi surpreendido pela Revolução Bolchevista e teve, então, que empreender uma fuga através da Sibéria, Mongólia e Tibete. Sobretudo, aquilo que ocorreu durante a viagem, ele descreve num livro que se tornou um best-seller mundial intitulado Bestas, Homens e Deuses. Então, e até se encontra também aí né, em e-book, vai por aí afora. Então, nesse livro aí, ele descreve a viagem dele, né, o que ele passou, e o encontro com o rei do mundo também. Um livro muito polêmico, por envolver revelações inusitadas, coisas fora do comum no mundo ocidental, que ele soube e testemunhou durante 18 meses de viagem por aquelas mais recônditas regiões do planeta. Como toda obra reveladora de conhecimentos incomuns, o autor foi muito criticado e posto em dúvidas, mas com o passar dos anos, ninguém conseguiu provar que a história narrada como um todo seja ou fosse apenas fantasia. A Viviane está fazendo uma pergunta. Vamos lá, Viviane. A yoga do globo azul. Deixa eu ver. A yoga do globo azul se assemelha ao som A1. São semelhantes em sua função? Sim, sim.
Assim mesmo, Viviane. É isso mesmo, você acertou em cheio. Aqui eu não enxergo. E eu também não. Então não bate aqui. O que ela escreveu? A yoga do Global se assemelha ao som a um. Isso. São semelhantes em sua função? Isso. O que mais? Só. Obrigada. Então tá bom. Descrevemos o que Ossendowski conta, né, naquela obra, entre muitas outras coisas interessantíssimas, quando ele estava atravessando a planície perto de Tangluk. O guia da caravana, um homem simples, bruscamente disse: parem! Desceu do camelo, havendo este, sem qualquer ordem de guia, se deitado. Então o camelo foi, quando ele falou, parem, o camelo sentou, né? Deitou, né? Coisa e tal. Então vamos ver como é que aconteceu. O mongol também se prostrou com as mãos sobre o rosto em sinal de prece e começou a repetir o mantra sagrado do Tibete. Om Mani Padme Hum. Os outros mongóis também desceram de seus camelos, né? E começaram a rezar. Então foi isso aí. Se hoje tem isso lá, nós não sabemos, né? Mas isso aí é uma narrativa, né? Foi mostrado que existia. Então muita coisa mudou, e inclusive com a transferência dos valores espirituais da obra de Deus, da obra do Eterno, de Melquisedeque, do Oriente para o Ocidente. Né? Aí dá uma olhadinha lá nos mistérios das manifestações divinas, né? Brasil e Agartha, e tem várias palestras lá, vários bate-papos que vocês podem, né, complementar, né, essas pesquisas. Que será que aconteceu? Perguntava a mim mesmo, enquanto observava em minha volta o verde brilhante do capim que se estendia até o horizonte, até um céu sem nuvens recebia os últimos raios do sol. Onde um céu sem nuvens recebia os últimos raios do sol. Os mongóis rezaram durante algum tempo, conversaram entre si, e depois de esperar, de apertar os arreios, né, quer dizer, reorganizar os arreios, né, de suas montarias, de seus camelos, prosseguiram viagem. Também, nesse livro, né, da Anidesa, e entre outras, né, Alexandre Nevirinho, coisa e tal, também fala do signo de Shambhala, né, que certa vez ela passando também numa caravana dessa, apontaram, né, no horizonte, que era um OVNI, era um disco voador. Então todo mundo parou e ficou assistindo. E dizia, e falava assim, signos de Shambhala. Signos de Shambhala, né? Signos de Shambhala. E aí passaram as naves, né? Coisa e tal. Isso estão nos livros também. Hoje em dia o pessoal não gosta muito de ler, coisa e tal. A gente pergunta, o pessoal não gosta muito de ler, coisa e tal. Mas estão perdendo aí, né? Perdendo tempo. Então, Ossendowski indagou a respeito daquela parada e o guia respondeu: você notou como os camelos remexiam as orelhas de medo e como o rebanho de cavalos na planície ficou imóvel? Você viu que até os carneiros e o gado deitaram-se no chão? Você notou que as aves pararam de voar e as marmotas pararam de correr e os cães emudeceram? Olha só. Também um outro detalhe, outra vez também, né? Também eu acho que é com a Alexandre Nevirinho, também existe uma passagem e de repente o pessoal da caravana aponta no horizonte e ela não via nada, então de repente ela começou a ver uma manchinha escura no horizonte, aquilo vinha numa certa velocidade e de repente passou por eles, né? A certa altura, coisa e tal, e era um monge, né? Era um monge que estava voando, né? Coisa e tal, né? Que era chamado de Lung Paz. Então, dizendo que aquilo ali era o correio do rei do mundo que estava acontecendo ali. O ar vibrava suavemente e trazia de longe as notas de uma canção que penetrava no coração dos homens, dos animais e das aves.
o céu e a terra não se movem. O vento, cadê o vento? Não sopra e o sol para a sua trajetória. Né? Dá a impressão que o sol para no firmamento. Num momento como esse, o lobo, que está se aproximando sorrateiramente dos carneiros, não continua no seu propósito de rapina. O rebanho de antílopes, apavorados para sua fuga, precipitada. A faca cai da mão do pastor, que está para sacrificar a ovelha. E o voraz arminho deixa de perseguir a confiante perdiz salga. Quer dizer, toda a natureza reage, né, vamos dizer assim, conta lá essas histórias, né, que a natureza tem assim uma reação em relação a esse momento, né? Quando o rei do mundo, o rei Melquisedeque, sacerdote de Salém, coisa e tal, né? Ele está orando, ele está meditando, ele está rezando a Deus e vai por aí afora. Não sei como é que isso funciona, porque se ele é o próprio Deus vivo, como é que ele vai rezar para ele mesmo, né? Então, todos os seres vivos ficam assustados e rezam esperando que se cumpra seu destino. Foi o que aconteceu agora. E o que acontece toda vez que o rei do mundo, em seu palácio subterrâneo, reza procurando saber o destino dos povos da Terra. Né? Então, a mecânica quântica mostra que nós estamos conectados, né? E ele sabe o pensamento e o sentimento de cada ser humano. E vai por aí afora. Vamos nós. Na Bíblia está escrito que Abraão foi abençoado por Melquisedeque, numa fase de sua vida, por certo, quando ele ainda não havia sido envolvido. Sabemos que, na realidade, Abraão recebeu a bênção do rei do mundo, numa época em que ele ainda não havia se comprometido. Mas a descrição bíblica a respeito desse grande ser está mesclada, propositadamente, com inverdades, que visam desviar a pessoa do real sentido do rei da eterna paz. Então, algumas coisas eles fazem assim, uma certa confusão, coisa e tal, né? Então, o rei Melquisedeque aqui, ele era um ser, né? Ele se manifesta como um ser de alta hierarquia espiritual. Já no caso do Abraão aqui, ele já tem uma outra função. Ele é na hierarquia divina, ele é subordinado ao Melquisedeque. Tá? Então, é por aí. Dá uma olhadinha lá sobre a Atlântida, sobre a raça lemuriana, coisa e tal, sobre a evolução, né? E vocês vão ver lá como é que se formou esses planetários, vai por aí afora. Né? Então, esse rei Melquisedeque, né, é o próprio rei do mundo, né? É o ápice do governo oculto do mundo, né? E ele é o pai de toda a natureza, de todos os seres humanos, de todo o planeta Terra. E vai por aí. Este é um dos muitos pontos em que a Bíblia sofreu alterações profundas. Vejamos inicialmente aquilo que está escrito a respeito de Melquisedeque. O seu nome significa rei da paz, né? Rei da justiça. Está feito assim a semelhança do Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Então, no caso de Jesus, ele chega naquele momento, né, difícil, né, já na cruz, coisa e tal, ali ele já era uma manifestação do próprio rei Melquisedeque também. Eu e o Pai somos um só, né, naquele momento ali. Antes não, mas naquele momento lá ele alcançou esse valor, né? Na Pite Sofia dos gnósticos alexandrinos, Melquisedeque é citado como grande recebedor da luz eterna. Ele recebe a luz inteligível por um raio emanado diretamente do princípio para refletir o mundo que é o seu destino, é o seu domínio. Para refletir no mundo o que é o seu domínio. E é por isso que ele também é chamado de filho do sol. Vamos seguindo. Na Epístola dos Hebreus, Paulo diz que Melquisedeque é o rei da paz, que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, que não tem começo nem fim de vida,
sendo, portanto, feito à semelhança do Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Então, no caso aí, né, falando sobre os dias da criação, então o Melquisedeque, ele é o produto de cada dia de criação, da criação, né? Lá na Bíblia fala sobre o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Esses dias aí não é bem assim como se fala, não, né? Então, a Bíblia comenta sobre a partir do quarto dia da criação. Já na iniciação, né, na escola iniciática, se sabe que aí não foi o primeiro, mas o quarto dia. Então, teve o primeiro, o segundo, o terceiro, que formaram as hierarquias criadoras, grandes civilizações, e o produto disso tudo veio gerar, né, o rei Melquisedeque. Por isso que está dizendo que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem nada. Mas por quê? Porque ele é o produto de todas essas experiências, né, chamado logos planetário. Forças negativas adulteraram as citações constantes na Epístola aos Hebreus, fazendo com que seja aceito que aquele que abençoou, né, Abraão foi Melquisedeque. Hoje houve uma alteração flagrante no texto bíblico. Vamos de novo. Forças negativas adulteraram as citações constantes na Epístola aos Hebreus, fazendo com que seja aceito por aquele que o abençoou, que abençoou Abraão, né? Foi Melquisedeque. Houve uma alteração flagrante do texto bíblico, que fica parecendo lá que foi o contrário, né? Que praticamente ele que abençoou Melquisedeque. Mas é coisa impossível, né? Sendo Melquisedeque quem é, sacerdote do Deus Altíssimo, não corresponde àquele ser que, como tal, é citado na Bíblia, sendo ele a manifestação da justiça divina na terra. Não cabe na posição daquele que abençoou Abraão, né? São duas naturezas totalmente distintas e opostas. Se não, vejamos. Vamos ver como é que foi. Paulo, na Epístola 7:1, né? 7, versículo 1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele voltava de destruir os reis, e o abençoou. Né? Olha só. 7, versículo 2. E ele deu a Abraão o dízimo de todos os despojos, disse Paulo. Né? A ele deu Abraão o dízimo de todos os despojos, disse Paulo. Então já mostra aí que é o contrário. E muita coisa que rola pelo mundo lá fora aí, são coisas assim que tem que se pensar direitinho, tem que estudar direitinho, pesquisar, porque tem muita coisa que leva a pessoa ao erro. Quanto ao seu nome, primeiramente se interpreta como rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Aparecendo, né? Sem pai nem mãe, sem genealogia, né? Sem princípio de dias, sem fim de vida, tornado assim semelhante ao Filho de Deus, permanecer sacerdote para sempre. Quer dizer, um ser dessa hierarquia, como é que ele iria ou poderia nascer de um casal humano? Não tem condições. Quem poderia ser, no gênero humano, capaz de gerar um ser que está acima da categoria humana, né? E é por aí afora. Agora compare-se com Gênesis 14:18, 14:19 e 14:20, onde fala de Melquisedeque. E é dito haver ele recebido, né, 10% de tudo aquilo que havia sido tomado dos povos vencidos, dos despojos de guerra tomado dos reis que haviam sido vencidos por Abraão. Então, onde está o rei de justiça? A parte que assinalamos em negrito mostra a natureza cósmica de Melquisedeque. E como podemos ver, não combina absolutamente com a parte anterior. É só prestar atenção direitinho, né? Depois dar uma olhada no PDF direitinho, que vai ver, né, esse detalhe. Mais uma vez, Abraão foi enganado quando pensou estar pagando o dízimo, né, dos despojos de guerra a Melquisedeque. Melquisedeque é o grande recebedor, né, vamos dizer assim, da luz eterna.
o representante da justiça de Deus na terra. Como então iria ele receber dízimo? E ainda mais em se tratando de despojos de guerra, coisas espoliadas dos povos vencidos em guerras sanguinárias. Melquisedeque, rei de Salém. Ora, Salém quer dizer paz. Então, como é que um rei de paz recebe despojos de guerra? Né? É como se fosse oferecer despojos de guerra para Deus mesmo. Né? Para que Deus vai querer? Né? Não tem, né? Vai por aí afora. Existem documentos secretos que afirmam haver Jesus participado de cerimônia de iniciação. Lá, né? Podemos afirmar que sim, e também que uma delas ocorreu junto à ordem de Melquisedeque, né? Lá entre os essênios, né? Que aí é outro estudo. Por isso é que ser Jesus um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, entre os 13 e os 30 anos de idade, Jesus fez a sua iniciação, entre aspas, né? Porque ele já era um ser de alta hierarquia espiritual, né? Ali foi só para relembrar tudo quem ele era, porque a carne é muito forte, né? Vou dizer assim, e saber da sua missão, do seu trabalho a ser realizado. Vamos nós. A ordem de Melquisedeque é também conhecida pelo nome de Ordem do Sacerdócio Real, ou Ordem da Justiça Divina, pois Melquisedeque representa a superior justiça divina na terra, o máximo do reino da paz, da eterna paz. Né? Então, o máximo do reino da eterna paz. Melquisedeque é um ser que sempre esteve presente neste planeta em todos os ciclos, né, de civilização, sendo, portanto, a manifestação perene do próprio poder superior na Terra. Então, em todo o sistema planetário, vamos dizer assim, né, não existe ser superior a ele. Uma expressão dele, vamos dizer assim, é o próprio São Germain, ou São Germano. Né? É uma expressão dele também. Segundo afirmam os orientais, é Melquisedeque quem exerce a função de governo oculto da terra, dos santos de Shambhala, como afirma Michel Coquet. Melquisedeque, Sanat Kumara, ocupa assim o mais elevado lugar sagrado de nosso planeta, onde se encontra a tradição primordial, o lugar onde o desenho de Deus é conhecido. Então, nesse caso aqui, o livro que ele escreveu foi Luzes da Grande Fraternidade Branca. Vamos nós. Cada vez, né, certa vez Apolônio de Tiana visitou o reino de Agartha, o chamava, quando esteve com o rei do mundo, Melquisedeque. Quando, de regresso, Apolônio introduziu a Eucaristia no seio do cristianismo. A Eucaristia era um rito praticado na Suprema Ordem de Melquisedeque. O rei do mundo é representado por dois atributos essenciais, a paz e a justiça. Ele não tem, como diz a Bíblia, genealogia, por não ser humano e sim divino. E assim chegamos ao nosso finalzinho de hoje aqui, né? A nossa primeira parte, e semana que vem nós vamos fechar esse trabalho aqui. Então vamos lá, vamos aguardar. Alguém quer acrescentar alguma coisa, dizer alguma coisa, tal? Estamos aqui. Vamos lá. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Aí depois que desliga, eu queria perguntar uma coisa, mas ele desligou e vai por aí. Cadê o Moisés? Isso aqui é o Moisés, né? Não, essa aí é a Viviane. O Mike disse que não estava pegando lá o vídeo, mas aí eu pedi para ele recarregar. F5. Eu já falei, está escrito, né? Então tá aí. Esse trabalho, né? Vou dizer assim, né? Estou aqui, Moisés. Estou vendo que você está aí, né? Você está me vendo? Também estou aqui. Pronto. É isso aí. Eu não sou Viviane, é o Gisele. Gisele, tem alguma coisa para acrescentar para a gente? Fala uma coisa para a gente aí.
Viviane também. Vamos lá. Eu não posso falar o nome das pessoas que estão atrás do toco, né? Porque eu não sei quem estão. Não sabe quem está lá, né? Quem está escondido aí. O Miguel, vai falando alguma coisa lá. O Moisés falou, sempre que vou perguntar, já acabou a palestra. Então. E a Viviane está perguntando, a Eucaria é um rito praticado até hoje? A Eucaristia? É um rito praticado, sim, ele é praticado até hoje. Inclusive dentro das escolas de iniciação, né? Então tem esse rito, né? Normalmente dentro da eubiose, é no dia 21 de março, né? Quando entra um novo programa astrológico, vamos dizer assim, né? Então a nova rota, quando entra, né? Entra em Áries, parece, né? Uma coisa assim. Então, nesse 21 de março, começa todo o ano astrológico, vai por aí afora. Então, vamos dizer assim, é feito, né? Essa Eucaristia. E todos aqueles que estão nos graus maiores participam, né? Desse cerimonial. Na Igreja Católica eu não sei como é que funciona, mas eu sei que tem. Né? Eucaristia é comunhão, né? No caso da Igreja Católica, aí vem a comunhão, né? Vamos dizer assim, né? É o corpo de Cristo que a pessoa absorve e vai por aí afora. Mas... No catolicismo, é pela hóstia? Sim. Foi o que nós falamos, né? Você estava escrevendo, eu estava falando, né? É pela hóstia, sim. Quer dizer, é o que nos é passado, porque também existe a parte oculta deles, né? Existem algumas ordens por trás disso aí, né? E não sabemos como é que funciona. Né? Perfeito, entendi. Então vamos lá. Gisele, cadê a Gisele? A Gisele. A iniciação do professor Miguel de Souza é ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Né? O que ela mais que ela escreveu aqui? Muito obrigada. Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então, dentro da escola de iniciação, né, a coisa já funciona de outra maneira. Porque não vai ensinar aquilo que as faculdades estão ensinando, né, de um modo geral, a cultura geral, né? Então é um conhecimento secreto, guardado. Então por isso que por mais que as pessoas venham com diplomas, com coisa e tal, né, crachás e vai por aí afora, elas são obrigadas, vamos dizer assim, por força das circunstâncias, né, deixar um pouco de lado e aprender o que está sendo ensinado ali, porque com certeza ela não aprenderia em outro lugar. Gisele, estou aqui, queridos. Eita. Eu não sabia fazer uma pergunta. Não quer falar nada para a gente, não, Gisele? A Sociedade Brasileira de Eubiose, ela prima pela liberdade interior. Eubiose, Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha só que uma coisa interessante. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. E está aí, né? Então, o trabalho é esse, é buscar o Deus interior. Né? Não é ficar pedindo para o lado de fora, vai por aí afora, né? Por esse caminho, não é bem assim não. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso por correspondência. Então o telefone está aí, né? E-mail, está tudo aqui direitinho, né? E ainda tem o curso à distância, que é o EAD. A gente pode fazer o curso à distância, a pessoa que não tem condições de comparecer até o departamento, coisa e tal, né? Aí quando tem perto de casa, tá bom, mas tem lugares que são longe, né? E vai por aí. Então vamos lá. Mais um minutinho para ver o que vai acontecer, né? Se alguém resolve falar alguma coisa, o Moisés resolve falar também alguma coisa, né? O Maico conseguiu entrar? O Maico conseguiu entrar, não? Maico? É, porque ele disse que não estava conseguindo, eu falei para ele fazer um F5. Quem que é Maico? É aquele menino que sempre assiste a palestra. Ah.
Então tá aí o nosso trabalho de hoje, né? Então é só para adoçar, né? Vamos dizer assim, né? Só para mostrar que tem algo mais. Não é para dar aula, não é defender tese, não, porque isso aí é muito profundo, isso aí é um estudo que demora aí, se for dar continuidade, vai demorar uma semana de estudo aí, se a pessoa aguentar, né? Tanto conhecimento, ou até mais, né? Então, estamos conectados, né? Ou seja, somos irmãos perante ao rei Melquisedeque, olha só. Então está aí o nosso trabalho, um grande abraço a todos, prestigiem o Portal de Aquários, né? www.portaldeaquarios.com.br. Então está aí, né? Está em tempo de alguém falar alguma coisa. Ninguém quer falar, nem boa noite. Então, nem boa noite não veio. Então tá bom. Um grande abraço a todos, saúde e boa sorte. Até sempre, né? Semana que vem estamos aí de novo. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.